Muito boa tarde, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores e todos aqueles que nos assistem. Declaro aberta a sessão deste órgão especial. Em pauta protocolar, o apontamento dos pêsames oficiais por força do falecimento do excelentíssimo juiz de direito José Fabiano Correia, aposentado, ocorrido no dia 20 de setembro, bem como do ilustríssimo senhor Wilson Teixeira Baroni, pai do excelentíssimo desembargador Walter Rocha Baroni e sogro da nossa caríssima desembargadora Márcia Regina Delladeia Baroni, ocorrido no dia 14 de setembro. Encerrada a pauta protocolar, vamos dar andamento à pauta judicial, dando início, como de hábito, pelos blocos de julgamento com apontamento do tipo de ação e o número de ordem em conformidade com a pauta deste órgão especial. Ações diretas de inconstitucionalidade, número 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 42. Agravos 1, 2, 3 e 4. Conflitos de competência 5 e 45. Embargos de declaração 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Habeas corpus 33. Representação criminal 37 e 38. Estão como sobras os números 8, 43 e 44. Pedido de adiamento número 22. Retirado de pauta número 21. Permanece adiado número 40. Vamos suspender a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. O número 1 de ordem está como sobra. Fica como sobra a próxima sessão. Número 2 de ordem, opção dos desembargadores. Desembargador Eduardo Velho Neto, pela 17ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador João Batista Amorim Vilhena Nunes, e do desembargador Jair de Souza, pela 10ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Antônio Álvaro Castelo. E, por último, em relação à desembargadora Daniela Maria Cilento Mocelo, pela 9ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Walter Piva Rodrigues. A matéria está em discussão. Aprovar à unanimidade as indicações. As permutas, as opções. Hoje eu estou trocando as bolas, peço desculpas. O número 3, 4 e 5 são indicações aos cargos, respectivamente, em instância final, intermediária e inicial. Ao parecer da Corregedoria Geral da Justiça, favorável às indicações, e a matéria passou pelo Conselho Superior da Magistratura, que deliberou encaminhar de do órgão especial para manifestação de aprovação ou não das indicações. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade as indicações do número 3, do número 4 e do número 5 de ordem. Em seguida, temos os afastamentos dos magistrados, todos já receberam a listagem e as respectivas especificações. A matéria está em discussão. Deferiram à unanimidade os afastamentos. Encerrado está, pois, a pauta administrativa. Vamos à pauta judicial. Nós temos, de início, a primeira preferência é o incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, de número 34, em que a relatora, Sua Excelência Desembargadora Silvia Rocha, com o voto número 36498, é o número 34 de ordem, está com a palavra Sua Excelência Desembargadora Relatora. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, boa tarde a todos. Eu creio que a leitura da emenda sintetiza bem o que
contém o voto. É incidente de arguição de inconstitucionalidade, artigo 7º, 1 da Lei Complementar Estadual nº 419, de 25 de outubro de 85, que estabelece a idade limite de 48 anos para inscrição no curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Processo seletivo interno. Alegação de que o dispositivo impugnado ofende os artigos 7º, 30 e 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade. Questão controversa já examinada pelo colendo órgão especial. Norma anterior à vigência da Constituição Federal de 1988. Exame de inconstitucionalidade de norma pré-constitucional, impossibilidade. A verificação da recepção ou revogação da lei pela nova Constituição compete ao órgão fracionário. Não incidência da cláusula de reserva de plenário. Incidente não conhecido com determinação de retorno dos autos, acolhendo a primeira Câmara da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. É o voto, senhor presidente. Sua Excelência, senador, a relatora não conhece do incidente, a matéria está em discussão. Não conheceram do incidente à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Próxima preferência é o número 35 de ordem, é o mandado de injunção, em que a relatora, Sua Excelência, desembargadora Márcia Della Dea Baroni, com voto 35.285, número 35 de ordem, está com a palavra Sua Excelência, desembargadora relatora. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Agradeço os votos que me foram destinados no início dessa sessão. Eu vou também fazer a leitura da ementa, que acho que seja satisfatória e suficiente. Nesse mandado de injunção, a alegação é de omissão legislativa para assegurar o direito ao pagamento de horas extraordinárias aos policiais militares. Polo passivo a ser ocupado pelo chefe do Executivo, que detém a competência privativa para legislar sobre o assunto. Preliminar apontada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que estou afastando. Não verificada a omissão constitucional alegada, a existência de lei estadual disciplinando o assunto. Denegação da ordem de injunção. Este é o meu voto, senhor presidente. Sua Excelência, senadora relatora, denega a injunção. A matéria está em discussão. À unanimidade, denegaram a injunção. Esse é o resultado do julgamento. A primeira sustentação oral é um mandado de segurança, em que relatou Sua Excelência, o desembargador Fábio Gouveia, com voto 50.800. É o número 36 de ordem. Eu convido doutor Fábio Barbalho Leite, pelo impetrante, a assumir a tribuna. E, de plano, cumprimentando, saudando, passo a palavra, pelo prazo legal, à sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eminente desembargador Ricardo Maiar Naf, eminente desembargador relator deste feito, desembargador Fábio Gouveia, nas pessoas de quem cumprimento a todos os eminentes integrantes deste colendo órgão. Excelências, a questão cuida de prescrição de ato do Tribunal de Contas do Estado diante tanto do decreto 20, Lei 20.910, quanto por aplicação supletiva da Lei 9.8753/99. Muito que bem. A Impetrante é uma fundação, organização social, instituída por professores do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ela é responsável há anos, e as contas aqui de que se cuida esse mandato de segurança são de 2012, pelo serviço de diagnóstico por imagem no Sistema Público de Saúde no Estado de São Paulo, sob contratos de gestão da Secretaria de Saúde. Então, de um lado a Fundação, de outro lado o Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Saúde. Este é um contrato de gestão muito bem executado e, com isto, concorda o Estado de São Paulo, via Secretaria de Saúde, que, recebendo as contas em 2012, as aprovou. Aí, ato jurídico perfeito e acabado, íntegro, plenamente eficaz, que pode ser revisto pelo próprio
Estado de São Paulo, Estado da administração, sem dúvida que pode. Todos nós sabemos do prazo decadencial que o Estado tem para rever seus próprios atos por motivos, no caso aqui, de legalidade, se fosse isso o caso. O Estado de São Paulo não fez isso. A par disto, como todo e qualquer ato contratual, como todo e qualquer ato convenial, como todo e qualquer ato do Estado de administração, há a instauração de um processo de controle externo do Estado, a administração, pelo Estado, a administração auxiliar do Poder Legislativo no Tribunal de Contas. Ao longo desse processo, isso é um dado relevante. A Procuradoria da Fazenda, representando o Estado de São Paulo, não só postou-se a favor da aprovação das contas, como já tinha aprovado, como as defendeu, inclusive, com recurso interno dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O ponto é, em 2012, terminado e apresentadas as contas aprovadas, havia 5 anos, é o prazo quinquenal, unisonamente reconhecido para a Fazenda, trazer esta questão, uma eventual questão, às barras do Judiciário ou tomar medidas executórias diretamente. Não fez até de forma fundamentada, por entender corretas as contas. A Corte de Contas, em si, não teria um prazo decadencial para se manifestar a respeito? O ato coator só vem a ser produzido, a decisão final da Corte de Contas, em 2022, precisamente setembro de 2022, com publicação em outubro de 2022, sendo a decisão de recurso ordinário apresentado, o recurso ordinário, em 2015. Bom, é de causar espécie admitir-se a ideia de que, se pudesse a Fazenda do Estado tivesse interesse de vir perante o Judiciário, demandar o ressarcimento que o Tribunal de Contas entende ser necessário, que envolve apenas 1,1% dos valores geridos ao ensejo deste contrato de gestão no ano de 2012. É, portanto, uma questão proporcionalmente diminuta a revelar que houve pleno cuidado e zelo na execução do contrato e na prestação das contas de parte a parte, tanto da FIDE quanto do Estado de São Paulo via Secretaria de Saúde. Muito bem, imaginar que pudesse a Fazenda do Estado via apresentar esta ação significaria, consequência direta, o Judiciário dizer, prescrito, a ação está prescrita, você não tem ação do Estado de São Paulo, eu não posso conhecer desse tema. Isso seria a mais absoluta platitude em termos de decisão judicial. É o óbvio a se tomar. Imaginar que, não obstante, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo não possa mais se manifestar sobre o tema de fundo, porque alcançado pela prescrição, pudesse ou possa estar um órgão administrativo que, por excelsa que seja a sua posição no sistema constitucional nacional, no sistema constitucional estadual, é um órgão administrativo e, portanto, há que se considerar abaixo do Poder Judiciário, é criar uma situação de inversão, inclusive, de lógica do controle da legalidade. Num sistema de jurisdição una, como é o sistema constitucional brasileiro, é forçoso reconhecer que, se o tema está prescrito ao Poder Judiciário, necessariamente haverá de estar para toda e qualquer outra instância administrativa, que necessariamente, forçosamente, em temas de restauração da legalidade, aplicação da lei, aplicação da Constituição, controle de juridicidade dos atos, é a instância soberana e última a falar. Bom, há a pretensão das informações apresentadas de que houvesse, com a instauração do processo no Tribunal de Contas, uma indefinida suspensão do prazo, da fluência do prazo prescritivo. Ao nosso ver, a pretensão, embora compreensível em termos de resistência, porque há sempre uma inércia em se defender a permanência da possibilidade de exercer-se o poder, compreensível do ponto de vista burocrático, do ponto de vista do Estado de Direito, da Constituição e da legislação, é inadmissível. Primeiro, a hipótese de suspensão, a única hipótese de suspensão da fluência da prescrição, que está no artigo 4º do Decreto-Lei 20.910, ela é uma regra protetiva do cidadão.
ela é uma regra limitadora do poder estatal. Significa ela apenas que, enquanto o cidadão, a instituição da sociedade civil está esperando que o Estado tome uma decisão sobre um pleito dele, não pode ser ele sancionado pela demora que ele, Estado, tome para tomar, leve para chegar a essa decisão. É uma regra protetiva da cidadania, no âmbito de um Estado democrático de direito. Ela não é protetiva do poder, porque senão significaria não proteção, mas conforto. Conforto. Tome o tempo que tomar o Tribunal de Contas, tem essa regra aqui suspensiva, estou confortável, não está acontecendo nenhuma estabilização das relações jurídicas. O tema pode ser decidido por mim a bem como eu quiser. Ora, esta lógica é inadmissível. Portanto, a hipótese suspensiva do artigo 4º deve ser lida e aplicada ali ao que ela se endereça. Proteção da cidadania, porque, afinal de contas, ela está esperando uma decisão do Estado-Poder. O Estado-Poder não pode resolver a situação contra o particular simplesmente tomando a decisão de não decidir. Há que decidir. E, enquanto ele não decide, a situação não está estabilizada, suprida, superada para o particular, apenas e tão somente. Mas ao Estado-Poder, isso não se pode. Até porque aqui o processo do Tribunal de Contas e a decisão do Tribunal de Contas não integra a formação do ato jurídico perfeito que foi a aprovação das contas apresentadas perante a Secretaria de Saúde. E é fácil perceber isso. Há processos e decisões do Tribunal de Contas que integram a formação do ato ou a eficácia do ato administrativo. É tipicamente a competência do Tribunal de Contas em verificar, para fins de registro, atos de admissão e de aposentadoria. Ali, o ato administrativo de admissão, o ato administrativo de aposentação, passa a ter seus efeitos definitivos com o registro pelo Tribunal de Contas. Este ato, portanto, integra a formação ou a perfeição, em termos de eficácia, do ato administrativo controlado. No caso das prestações de contas, no caso das execuções contratuais, da formalização dos contratos administrativos, das edições de normas infralegais pela administração direta ou indireta via agências, no caso das execuções de concessões estaduais e municipais, tudo isso é âmbito de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tudo isso é âmbito. Imaginar que o processo instaurado de controle externo do Tribunal de Contas significaria a suspensão da afluência de prazo prescritivo para a Fazenda Pública, para ser demandada a parte particular a respeito, é imaginar que em termos práticos, simplesmente amesquinhar ou menoscabar ou nulificar o prazo de prescrição quinquenal. A extensão da intervenção do Tribunal de Contas no controle externo é amplíssima. Todos os atos administrativos produzidos no âmbito do Estado de São Paulo, e aqui estamos falando do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, portanto, também estamos falando dos municípios paulistas, da administração indireta do Estado de São Paulo e dos municípios de São Paulo, dos municípios paulistas, está sujeito a esse controle externo automaticamente. Ele é instaurado automaticamente. Então, não há como admitir que o controle externo suspenda o prazo prescritivo e mais, indefinidamente. Indo, excelências, ainda em conclusão, lembrando uma passagem de Carlos Maximiliano, que falava que na hermenêutica devemos também nos preocupar com as consequências da exegese, além de amesquinhar, de nulificar o prazo prescricional quinquenal, decreto 20.910, que significaria supor que a instauração do processo de controle seria hipótese de suspensão sine die da influência do prazo prescritivo, isto tampouco pode ser reconhecido como um elemento de proteção ao erário. Esta afirmação é muitas vezes retoricamente posta como em favor desta não fluência do prazo prescritivo perante a Corte de Contas Estadual,
Cortes de Contas Estaduais falam isso muito a miúde. Isto é uma ilusão. Por quê? Porque este caso aqui, como tantos milhares de outros, se não resolvidos mediante a prescrição, e não é que não exista defesa de mérito em relação à regularidade da prestação de contas, tanto existe que, torno a dizer, a Procuradoria da Fazenda Estadual permaneceu o tempo todo defendendo a prestação de contas, inclusive recorrendo e discutindo dos questionamentos trazidos pela instrução do Tribunal de Contas do Estado. Mas imaginar que estaria havendo proteção ao erário não está de forma alguma. Por quê? Porque isso significaria trazer, via ações ordinárias, a discussão de todos esses casos de reprovação parcial ou não de alguma conta por parte do Tribunal de Contas do Estado, trazendo para esse tema, quando paradoxalmente não existe o litígio entre a FIDE e o Estado de São Paulo, via Estado de Administração, Procuradoria da Fazenda e Secretaria de Saúde, trazendo ao Estado de São Paulo os encargos completamente desnecessários, mas inexoráveis, se o tema for via ser tratado de ação ordinária, os consectários sucumbenciais. Isto não é proteger o erário. Isto, na verdade, é expor o erário a uma infinidade de demandas perfeitamente evitáveis, respeitando-se uma regra que não é novidade alguma, Decreto 20.910/32, a orientação da jurisprudência do STF, não só revolvida, lida, citada na liminar, deferida pelo eminente relator, mas também no parecer favorável da eminente Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, aqui representada, e aqui me permite antes cumprimentado, Sua Excelência, o eminente Procurador de Justiça, de forma que, ao nosso respeitoso ver, tanto há espaço para se considerar a prescrição a partir de 2012, a prescrição quinquenal, Decreto 20.910, o que teria ocorrido o primeiro prazo quinquenal em 2017, quanto de 2013, quando instaurado o processo no TCE, 5 anos depois, 2018, novo prazo quinquenal fluido, ou quando do primeiro julgamento na Câmara, no TCE, a respeito, 5 anos após apresentado o recurso ordinário, o julgamento veio a posteriori, prescrição teria novamente fluído. A não se considerar isto, está se dando realmente um espaço indefinido de tempo ao Tribunal de Contas do Estado, o que é, por todas as razões já expostas, uma causa de grande desfuncionalidade do sistema. Geraria grande desfuncionalidade do sistema e não menos custos ao erário, mais custos ao erário. Sublinhando, por fim, excelências, que não está em hipótese aqui, nem há controvérsia a respeito, qualquer situação de dolo, qualquer situação de fraude documental, ou de fraude na execução, ou de ganho indevido, ou de personalismo, nada que tisne esta situação de prestação de contas sob o color de dolo ou improbidade está remotamente cogitado. Isto não está sequer na decisão do Tribunal de Contas, que queremos aqui a cassação pela prescrição ocorrida. Muito obrigado e agradeço. Nós que agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação. E, em resumo, eu estou, pelo meu voto, concedendo a segurança e reconhecendo a prescrição. Esse é o meu voto. Desembargador relator, concede a segurança. A matéria está em discussão. Concedendo a segurança à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Próximo é o número 16 de ordem, ação de ata de constitucionalidade, em que a relator, o desembargador Gustavo de Souza Limene, com voto 56-117, convido o doutor João Antônio Marton Neto, pelo prefeito do município de Canas, a assumir a tribuna. Doutor João Antônio, muito boa tarde. Saudando, passo a palavra de pronto à sustentação oral.
Excelentíssimo senhor presidente dessa colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimo senhor membro da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, demais senhoras desembargadoras, demais senhores desembargadores, ínclitos julgadores. Não é pretensão da municipalidade querer improcedência dessa ação. É público e notório que essa colenda Câmara, em vários julgados, vem decidindo pela inconstitucionalidade de leis que houve no seu nascimento de forma equivocadas, de formas errôneas, como essas elencadas na presente ação direta de inconstitucionalidade. O município de Canas, ele foi criado pela Lei 8.550, de 30 de dezembro de 1993. O então excelentíssimo governador do Estado, Antônio Fleury Filho. Houve a sua implementação. O município ficou criado efetivamente após as eleições municipais de 1996, tomando posse o senhor prefeito municipal, vice-prefeito municipal, demais vereadores, no dia 1º de janeiro de 1997. Ou seja, um município pequeno, com 5.000 habitantes, município que vem com suas imensas dificuldades, tratando de assuntos relevantes dentro da comuna. Mas também teve as suas dificuldades encontradas perante todos esses anos de existência. Hoje nós estamos com 26 anos, faremos 30 anos, mais daqui a alguns anos, ou seja, houve várias dificuldades. Até mesmo na interpretação das leis que foram realizadas, foram edificadas, e houve um processo legislativo perfeito. Cumpriu-se as normas gerais do processo legislativo. Ocorre que, infelizmente, a cada administração houve uma série de alterações nas legislações de criação dos cargos e não foram observadas as regras devidas com relação às leis municipais. Como eu já tinha dito, não é pretensão da municipalidade gerar aqui um contraditório para que seja improcedente a presente ação. Mas é uma informação que precisa se ater aos nobres julgadores, é que o município precisaria, embora pela inconstitucionalidade das leis, precisaria de um prazo adequado para se adequar à situação real da criação da norma jurídica. E é isso que a gente vem, perante vossas excelências, neste momento, pugnar, para que o município tenha um prazo. Isso, o procedimento administrativo, o processo legislativo para a criação das leis, só o prazo são 90 dias para a tramitação dentro da Câmara Municipal. Além de tratativas com os senhores vereadores, que também é uma discussão não fácil. E há de se ver que é um procedimento que será instaurado após esta ação ser julgada procedente e ter no seu trânsito julgado. E que teremos também o prazo que se avizinha do dia 15 de dezembro, que é o recesso parlamentar, onde todos os
Poder Legislativo tem os seus respectivos recessos parlamentares. Aí eu venho com essa informação a Vossas Excelências e solicitando vênia que, após o julgamento, nos dê um prazo possível da gente fazer uma reforma administrativa, que há necessidade, né? Que, se for instantâneo o julgamento, a decisão, impera-se um caos na cidade. Porque nós estamos falando de todos os assessores, todos os diretores que estariam tendo que ser despedidos. E, infelizmente, somente a prefeita, vice-prefeito e vereadores que estariam aí exercendo o mandato lá na nossa cidade. Porquanto, a gente viemos aqui com muito vênia solicitar um prazo que também há de ser considerado em razão da situação financeira dos municípios hoje em dia. A atual administração sempre pugnou pelo respeito ao princípio da gastança do dinheiro. Hoje, infelizmente, é o primeiro quadrimestre em todos os anos de administração que está elevado. O quadrimestre que fechou-se em agosto deste ano, o município em contas com a percentual com o pessoal em 54,8%. Sempre o município se esteve em 50%. Ocorre que, a partir do mês de junho deste ano, o município está tendo uma defasagem em suas receitas em junho de R$ 939 mil. Em julho, R$ 274 mil. Em agosto, R$ 36 mil. Ou seja, em 3 meses, só em 8 meses do presente ano, exercício financeiro, mais de R$ 1 milhão na receita do município. Receita corrente líquida, que são os repasses, que são as situações dos municípios brasileiros hoje que nós estamos vivendo. Então, existe também esse óbice de se mandar um projeto de criação de cargos, criação de normas, criando as diretorias, uma verdadeira reforma administrativa, porquanto estaríamos ofendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o seu artigo 22, que os municípios não poderão criar cargos estando desobedecido o princípio constitucional da despesa com o pessoal no seu prudente. Ora, sem isso, sem essa circunstância da perca da receita hoje existente no município, poderíamos sim caminhar um projeto, porque estaríamos hoje com a receita em torno de 50,76%. Receita essa que a atual administração vem cumprindo fidedignamente em todos os seus quadrimestres, fechando todos os seus quadrimestres nesse patamar, tendo recebido a administração acima de 54% no ano de 2021. Por derradeiro, Vossas Excelências, muita satisfação estar presente nesse colégio, esperando uma compreensão de nobres excelências para que o caos não seja instalado no município pequeno de Canas, que fica na região metropolitana do Vale do Paraíba, próximo à Aparecida do Norte, onde a terra hoje da peregrinos da Canção Nova, e Canas é a
a sede nacional dos peregrinos da Canção Nova. Muito obrigado, excelências. Aguardo o deferimento do nosso pedido. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Eu cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento a cada um dos senhores desembargadores. E antes, eu queria também dirigir uma palavra de afeto ao eminentíssimo desembargador José Orestes Souza Nery, que me recebeu na 9ª Câmara, quando eu ainda tinha acabado de me transformar em desembargador, e muito me ensinou. Saber que o Nery está aqui hoje, nesta tarde, significa ainda mais algo especial, e especialmente a minha pessoa, trazê-lo para junto de mim, na minha convivência, é uma alegria muito grande. Nós nos afastamos porque ele foi para a seção de Direito Público e deixou a seção de Direito Criminal órfã de Nery. Mas nós sobrevivemos. Senhor presidente, aqui nesse caso eu vou ler só a ementa, porque sei que a desembargadora Luciana tem um questionamento que vai trazer na próxima sessão. Nós conversamos a respeito. Eu converso muito com os colegas que querem conversar comigo. E a doutora Luciana, como na outra sessão, a doutora Luciana fez uma observação na noite de segunda-feira, eu examinei, e peço desculpas que só demorei por conta de um compromisso muito importante para nós ontem à tarde. O doutor José Antônio Marton Neto foi vice-prefeito de Cana, foi candidato a prefeito. O pai dele tem nome de rua importante na cidade. A cidade, ela é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Guaratinguetá, mas foi destacada há 30 anos, em 93, de Lorena, onde nós temos o Luiz Antônio, que é nosso colega desembargador, é o vice-rei de Lorena, defensor perpétuo, professor e ele e a esposa, defensor perpétuo da região. Aqui, nesse caso, cumprimentando o doutor João, eu vou ler a ementa, porque é um voto de 17 laudas, e se eventualmente se confirmar que a doutora Luciana vai pedir vista, todos já receberam o voto. É uma ação direta de inconstitucionalidade, dispositivos da Lei 154/2001, da Lei Complementar 43/2013, da Lei Complementar 19/2009, da Lei Complementar 63/2018, da Lei Complementar 27 de 2010 e da Lei Complementar 72/2022. É uma ação do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Cargos em comissão. Criação de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração destinados ao desempenho de atividades eminentemente técnicas e profissionais. Inadmissibilidade de atribuições descritas que não se destinam ao assessoramento, chefia ou direção superior. Incidência do tema de repercussão geral 1010. Cargos sem descrição das funções. Aqui que é o problema, que a doutora Luciana vai melhorar o julgamento na próxima semana. Porque existem cargos de direção, diretores, e nas leis que criaram os cargos, há um rol de atividades para a diretoria, mas não para o cargo de diretor. Então, pedindo vênia, eu entendo que a ausência de descrição legal das funções atribuídas aos cargos em discussão compromete a constitucionalidade dos mesmos, circunstância que inviabiliza a análise da licitude do trabalho daqueles servidores. E, portanto, há uma violação ao princípio da legalidade, a meu sentir. Cargos em comissão no magistério. Os cargos de carreira, da carreira de magistério, do magistério, devem ser providos por concurso público. Artigo 251 da Constituição Estadual, artigo 67, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei 9394/96, que eu só estou usando para reforçar o argumento,
Pacto Federativo, competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. Impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa da lei federal. Estou trazendo precedência de vossas excelências mesmo. Meu voto propõe que a ação seja julgada procedente e estabelece aquilo que vossas excelências têm estabelecido aqui. Modulação de 120 dias contados do julgamento, quando o julgamento estiver concluído. É o voto, presidente Anaf. Desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu havia apontado pedido de vista nesse caso, porque por força das discussões que vínhamos travando, eu tive para mim que estava muito na última hora para encaminhar voto divergente. No entanto, aceitando as ponderações do desembargador Solimene e considerando que foi apresentada a sustentação oral e a matéria não é nova, eu passo desde já o meu voto. Minha divergência é muito pequena, é num aspecto bastante restrito. E eu até me reporto à sustentação oral apresentada, cumprimentando o advogado. Há uma referência ao que sobrarão na prefeitura, na estrutura da prefeitura do município, apenas o prefeito, o vice-prefeito, no executivo, não é? E os vereadores no legislativo. Então, em que pese a questão não tenha sido mencionada de uma maneira específica quanto a esses cargos específicos na defesa apresentada, no portal da transparência encontra-se o organograma administrativo, onde se verifica que as diretorias, não diretoria de escola, não assessorias, as diretorias, que na lei orgânica são referidas como secretarias ou diretorias, ocupam posição imediatamente subordinada ao chefe do executivo. A lei orgânica do município equipara os termos secretários e diretores, ao tratar de secretários ou diretores municipais, nos artigos 73 a 77. E a lei orgânica do município define que a administração municipal compreende a administração direta, as secretarias ou diretorias e órgãos equiparados. A Lei Complementar Municipal 19/2009, ora atacada, atribui aos diretores o símbolo CC1 no anexo 1 e define o símbolo do anexo 2 como correspondente ao subsídio fixado no artigo 5º da Lei 352 de 2008. O referido artigo fixa subsídios dos secretários municipais da Prefeitura Municipal de Canas. Então, é de secretários municipais que tratamos. E é só quanto a esses cargos de diretores, que são os secretários municipais do município, que eu divirjo na esteira de inúmeros precedentes escolhendo o órgão especial. Observo que a lei orgânica do município já contém descrição das atribuições dos cargos de diretores ou secretários, embora preveja possível complementação em lei específica, mas a lei já é clara quanto a essas atribuições. Artigo 73. Os secretários ou diretores municipais serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos, residentes e domiciliados no município de Canas e no exercício de direitos políticos. Compete ao secretário ou diretor, além das atribuições que essa lei orgânica e as leis estabeleçam, exercer a orientação e coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência. Referendar atos ou decretos assinados pelo prefeito pertinente à sua área de competência. Apresentar ao prefeito relatório anual de serviços realizados por sua secretaria. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito municipal. Expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. Propor anualmente o orçamento para sua secretaria. A competência segue a lei.
Lei orgânica do município. A competência dos secretários ou diretores municipais abrangerá todo o território do município nos assuntos pertinentes às respectivas secretarias ou diretorias. Os secretários serão sempre nomeados em comissão, farão declaração pública de bens, etc., etc. Ou seja, exatamente as funções de secretários municipais que costumeiramente admitimos. E são só esses. São os poucos secretários municipais do município, e só quanto a esses é que eu divirjo, tenho para mim, que na esteira de outros julgados. Ainda há previsão no parágrafo 2º, os cargos em comissão na administração pública não poderão exceder 10% do total de cargos e funções fixados em lei e providos por concurso. A Lei Municipal número 1 de 97 estabeleceu a estrutura administrativa composta por Diretoria de Administração e Finanças, então, leia-se Secretaria de Administração e Finanças, de Planejamento, Serviços Municipais, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Saúde, Assistência Social e Assuntos Jurídicos. Suas competências estão identificadas nos artigos 16 a 23. Então, do conjunto de elementos constantes dos autos, tenho o que é possível concluir pela compatibilidade do provimento em comissão desses cargos de diretores, leia-se secretários municipais, compatíveis com os requisitos do artigo 115 da Constituição Estadual. Diretores de escola, outros tantos, inúmeros cargos aqui referidos, não estariam, não tenho nenhuma divergência, nenhum reparo a proceder a um muito bem lançado, como sempre, voto do eminente desembargador relator. Então, pelo meu voto, julgo a ação improcedente apenas em relação aos cargos de secretário, que são chamados diretor de Agricultura, diretor de Assistência Social, diretor de Assuntos Jurídicos, diretor de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Serviços Municipais. Pouquíssimos cargos, muito menos que 10% do cargo total, dos cargos totais do pequeno município. Esse é meu voto, senhor presidente. Com os cumprimentos à Vossa Excelência, aos nobres colegas, outro representante do Ministério Público, senhores advogados, e, em especial, ao nosso caríssimo desembargador Souza Neri, que vem engrandecer esse colendo órgão especial, como antes engrandeceu a nossa sessão de Direito Público. A matéria está em discussão. Senador Haroldo Viotti. De com vista, senhor presidente. Vista. Após o voto do relator, julgando procedente com modulação, divergiu em parte a desembargadora Luciana Bresciani, tendo indicado vista a sua excelência desembargador Haroldo Viotti. Esse é o resultado provisório do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Muito gentil. Eu quero só observar em relação à sua excelência, desembargador Souza Neri, que não houve nenhuma outra referência, nós fazemos sempre da primeira vez, porque não é a primeira vez que sua excelência está no órgão especial, de forma nenhuma. Já teve aqui de outras tantas vezes, por isso que não houve o apontamento que é feito sempre que é a primeira vez. E não é a primeira vez, Vossa Excelência já esteve aqui outras tantas vezes, tá? Então essa é a razão pela qual não houve o apontamento. Deodoro Souza Neri. De qualquer forma, senhor presidente, eu agradeço as amáveis e imerecidas palavras. Não tenho a menor dúvida das amáveis palavras do vosso agradecimento. Das imerecidas ficam por vossa conta. O próximo é um agravo interno, em que relator Sua Excelência Desembargador Décio Notaranjo, com voto 34.140, é número 39 de ordem. Eu convido o doutor Gilberto Cardoso Lins, pela agravante, a assumir a tribuna. Doutor Gilberto, muito boa tarde, saudando, passo a palavra de imediato à sustentação oral. Boa tarde, excelentíssimos integrantes do colendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cumprimento-os na pessoa
do presidente, excelentíssimo desembargador Ricardo Anaf, do relator, excelentíssimo desembargador Décio Notarangeli, Ministério Público do Estado de São Paulo, excelentíssimo subprocurador-geral de Justiça, Mário Antônio de Campos Tebet, cumprimentos doutores advogados, os estagiários de direito, os senhores servidores da Justiça e os demais presentes. Esse número 39 da pauta, um agravo interno no mandado de segurança, que impugnou uma única decisão do presidente da seção de direito privado, com 2 capítulos, porque são 2 recursos especiais. O primeiro recurso especial foi inadmitido. O segundo recurso especial não foi conhecido sob o fundamento de preclusão consumativa e pelo princípio da irrecorribilidade. Acontece que são 2 recursos especiais distintos, não repetidos. O primeiro recurso especial impugnou o acórdão do agravo interno. O segundo recurso especial impugnou o acórdão da apelação. No Código de Processo Civil, no capítulo dos recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, com o recurso extraordinário e com o recurso especial, não há previsão de não conhecimento de recurso. Quando a decisão nega seguimento, é a previsão que cabe agravo interno. Quando a decisão inadmite o recurso, a previsão de cabimento de agravo em recurso especial. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, assim como a Câmara Especial de Presidentes deste tribunal, tem um entendimento, uma segurança de decisão única híbrida, com cabimento de 2 recursos. No caso, a decisão, o capítulo da decisão que inadmitiu o primeiro recurso especial foi impugnado com agravo em recurso especial. O capítulo da decisão que não conheceu do segundo recurso especial foi impugnado com agravo interno, seguido, agravo interno não conhecido. Daí foi seguido com agravo regimental. Não conhecido, seguido de embargos de declaração, rejeitados. Ainda que se admitisse o não conhecimento, há um vício de atividade, porque não foi submetido ao órgão colegiado, ou seja, a violação do princípio da colegialidade. Falo
às autoridades judiciárias que atendem, que lidam com o não conhecimento de recurso, a exaustão. Assim, eu encerro e devolvo a palavra ao presidente. Muitíssimo obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, eu cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral. Um agravo interno contra uma decisão monocrática minha que indeferiu liminarmente a petição inicial, julgou extinto o mandado de segurança por entender que o autor é carecedor da ação por falta de interesse na modalidade de adequação. É uma decisão atacada no mandado de segurança, é uma decisão judicial. Eu entendo, com todo respeito, que a decisão era recorrível por meio de agravo e que não foi feito o uso do instrumento adequado, daí a razão pela qual houve indeferimento do seguimento do recurso pretendido pela parte. Ainda que haja uma certa discussão com relação à terminologia que foi empregada por Sua Excelência o presidente da Seção de Direito Privado, quanto ao juízo de admissibilidade, eu entendo que em ambos os casos ele não admitiu o recurso especial. E não admitindo o recurso especial, o recurso cabível ao agravo de instrumento do artigo 1030. Não houve em nenhum momento negativa de seguimento do recurso especial. O que a parte pretende discutir, a meu modo de ver, pelo um instrumento que é inadequado, é o acerto ou não da decisão do presidente da sessão ao não admitir o recurso. Mas isso não é para ser feito no mandado de segurança, porque a decisão em si está fundamentada, não entendo como teratológica, e, para mim, está adequada, porque o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo no recurso especial ante o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial. Então, eu estou mantendo a decisão, senhor presidente. Meu voto mantém a decisão monocrática. É esse o voto. Desembargador Campos Melo. Presidente, eu resolvi pedir a palavra. Eu já fui presidente da Ação de Direito Privado e, corriqueiramente, eu me defrontava com impetrações de mandado de segurança contra decisões que eu proferia no exame de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. O que precisa ficar bem claro, eu vou acrescer isso aos jurídicos fundamentos do voto do eminente relator, é que o presidente da sessão, nesse caso, exerce função delegada do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Ao exercer função delegada, cabe ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, eventualmente, alterar o que foi decidido pelo presidente da Seção de Direito Privado. Não cabe a este órgão especial análise e decisão a respeito do que foi decidido pelo presidente da sessão no âmbito do exercício da função delegada. Não há como. Nós não dispomos de competência para interferir naquilo. O que terá sido decidido pelo presidente da sessão poderá, sim, ser modificado lá em Brasília, ou pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal, conforme for o recurso especial ou extraordinário. Eu queria apenas acrescentar esse fundamento, porque é corriqueiro que haja impetrações de mandado de segurança contra decisões que são proferidas no âmbito de atividade delegada do presidente da sessão. E, a meu ver, é caso de carência por esse fundamento suplementar. Era apenas isso, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Nós temos aqui diversos ex-presidentes, né? Vossa Excelência, doutor Getúlio, eu, doutor Ricardo Dippe, doutor Fernando Torres Garcia, e todos nós passamos por isso, e isso estava sedimentado no órgão, porque é delegado mesmo, não tem competência o órgão para isso. Mas eu acho que isso pode ser acrescido por Sua Excelência, que já indeferiu a petição inicial,
Kepler, inadequação da via... é inadequação da via eleita de qualquer jeito, e além da incompetência absoluta desse órgão especial, e por ser absoluta, não se discute aqui a declinação de competência. Em defesa da petição inicial, há carência de ação manifesta. Me parece que é isso. Todos concordam? Sua Excelência concorda fazer esse pequeno acréscimo? À unanimidade, negaram o provimento ao recurso. Esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Até foi discutido aqui já diversas vezes. O próximo é o número 41 de ordem, em relação direta de inconstitucionalidade, em que é relator, aliás, o relator aqui vai merecer uma medalha de platina nesse processo, o desembargador Fábio Gouveia, e indicou vista a Sua Excelência o desembargador Ricardo Dipp. Pediu adiamento, ao que parece Sua Excelência o desembargador Fábio Gouveia está aderindo ao voto do desembargador Ricardo Dipp, então o desembargador Ricardo Dipp que só dê a finalização do dispositivo. É o número 41 de ordem. Doutor Fábio Gouveia, que aniversaria hoje. Daí a medalha de platina. Senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, todos os nossos servidores, eu estou, pelo meu voto, declarando improcedente esta ação, senhor presidente. Matéria está em discussão? A unanimidade julgaram improcedente relator designado, Sua Excelência o desembargador Ricardo Dipp, e eu queria dar a medalha de platina ao desembargador Fábio Gouveia, porque ele avisou de antemão que estava aderindo, um ato de manobreza sem igual, além do que hoje é seu aniversário de 32 anos ou 33? Algo parecido? Algo parecido. Eu que agradeço, presidente. E eu lamento informar, sei que todos gostariam de ficar aqui muito mais tempo, mas encerramos nossos trabalhos por hoje. Eu agradeço imensamente aos senhores desembargadores, desembargador Campos Melo. Apenas para cumprimentar efusivamente Vossa Excelência pela seriedade que imprimiu a condução dos trabalhos, sem prejuízo da serenidade que o caracteriza. Muito Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a todos, senhor procurador, seus advogados que por aqui passaram, que nos assistem, aos nossos caríssimos servidores, e declaro encerrada a sessão, desejando uma ótima tarde a todos. Muito obrigado.